Olá, alunos do 9º ano, eu sou a professora Jaqueline e essa é a nossa aula de língua portuguesa. Na aula de hoje nós vamos falar a respeito do gênero enquete, também vamos planejar e produzir uma enquete e uma apresentação oral. Para começo de conversa, eu gostaria de perguntar a vocês, você já pensou em produzir uma enquete? Já pensou em fazer aí uma pesquisa com seus colegas? Como nós podemos elaborar uma enquete? Como será que uma enquete é feita? Será que é difícil de fazer uma enquete? Você já tentou fazer uma enquete? Qualquer pessoa pode elaborar uma enquete? Sim. Você, por exemplo, eu lembro quando eu estudava em sala de aula, não se falava em enquete, mas a gente nós passávamos listas para as pessoas darem opinião. Qual lugar você gostaria de passear na próxima semana? E aí dava as opções e as pessoas assinalavam a opção 1 ou a opção 2. Isso era uma enquete. E era feito por nós mesmos. E hoje você pode, com mais facilidade, elaborar uma enquete lá, de repente, utilizando o Google Forms ou utilizando mesmo alguma das suas redes sociais. E você pode, com facilidade, mandar para os seus amigos uma enquete para descobrir a opinião deles a respeito de um assunto. De que formas podemos divulgar enquetes? A enquete pode ser divulgada de qualquer forma num grupo que você esteja. Lembra que eu disse que na minha turma a gente passava um pedaço de papel? Isso já foi há um tempo atrás. Atualmente você pode utilizar a sua rede social, você pode usar a internet, pode usar qualquer veículo aí de informação para que as pessoas consigam votar, desde que a pessoa consiga votar. Até mesmo pelo rádio são feitas enquetes. As pessoas podem ligar lá e dizer, olha, a minha opinião é essa. Rádio, TV, internet, pode ser até feito por um pedaço de papel, desde que as pessoas tenham contato e consigam votar, né? O que é uma enquete? É uma coleta rápida de opiniões sobre um tema de importância pública. Coleta rápida. Então, não tem validade estatística, não tem grande rigor no tratamento desses dados, tá? Aplica-se a um grupo limitado e os resultados não possuem validade estatística. Então, não é uma validade científica. Eu não posso afirmar, por exemplo, eu posso lançar lá no site aqui da Aula Paraná uma pesquisa. Posso lançar lá essa pesquisa, é uma enquete, os alunos do 9º ano concordam ou não concordam com a opinião da professora Jaqueline a respeito do assunto tal. E aí as pessoas vão responder. No entanto, aquelas respostas vão ser uma sondagem a respeito daquele tema. Porque eu não posso afirmar que todos os alunos do 9º ano pensam assim. Somente aquele grupo que participou. Então, é importante que fique claro na divulgação dos dados que a porcentagem obtida naquela enquete, ela diz respeito àquele número de pessoas que participaram. Ok? Os objetivos de uma enquete, eles estão ligados àquilo que você quer saber. Então, é descobrir a opinião do público a respeito de um determinado assunto. Então, o formato vai depender do objetivo final. Para fazer essa enquete, vão ser reunidas informações e opiniões, perceber a bagagem de conhecimentos, verificar a compreensão de conteúdos e uma coleta de dúvidas. Aqui nós temos um exemplo de enquete. Como você se sente ao deixar o seu filho na escola? E aí tem 1, 2, 3, 4, 5 opções. Totalmente seguro, seguro e feliz, seguro e ansioso, inseguro ou ansioso. Daí a número 2, que nota você daria para a nossa escola? Número 3, você indicaria a nossa escola para alguém? Por quê? Na primeira, nós temos um exemplo de uma pergunta objetiva. Então, a pessoa já vai assinalar aquilo que ela pensa. Na 2 e na 3, as pessoas precisam escrever. Então, já é uma pergunta mais subjetiva. As respostas que vão vir através dessa enquete vai ajudar as pessoas dessa escola que fez a pesquisa, vai ajudar essas pessoas a, talvez, atenderem melhor esses alunos na escola. Quais os objetivos da enquete que nós acabamos de ver? Esse é o exercício de número 1. Vamos rever aqui. Como você se sente ao deixar seu filho na escola, na nossa escola? Quem realizou essa pesquisa provavelmente foi uma escola que quer saber algo a respeito dos pais. Eu quero que você me responda com que objetivo essa escola fez essa pesquisa, fez essa enquete. Pense um pouquinho, anote no seu caderno e nós já retornamos.
Vamos observar? Saber a opinião dos pais e responsáveis de alunos sobre a qualidade de uma determinada escola. Então, eles pesquisaram ali como é que os pais se sentem ao deixar o filho na escola. Então, o que eles queriam saber? Se os pais avaliavam a escola de uma maneira positiva ou negativa. As perguntas de uma enquete podem ser subjetivas ou objetivas. Subjetiva é quando eu pergunto, o que você acha sobre isso? E a pessoa pode responder com as suas próprias palavras. Uma pergunta objetiva é quando eu posso assinalar a pergunta. Por exemplo, você concorda com tal coisa? Sim ou não? Essa é uma pergunta objetiva. Devem ser claras e diretas. Você não pode fazer uma pergunta muito elaborada ou confusa. A pergunta que é feita numa enquete precisa ser uma pergunta direta. Deve-se evitar que a alternativa influencie a resposta para a próxima pergunta. Então, às vezes, você já deu aí mais ou menos que uma resposta e aí vai influenciar a pessoa na próxima pergunta. Podem ser aplicadas via Google Forms, sites, redes sociais ou aplicativos específicos. Se você procurar na internet, existem aplicativos específicos para você fazer uma enquete, por exemplo, na sua rede social. Se você procurar, é muito fácil de fazer. É só você inserir as perguntas e as alternativas. As perguntas objetivas requerem uma seleção de alternativas. Por exemplo, sim ou não, certo e errado. Elas possibilitam uma análise mais rápida e mais fácil. Já as subjetivas possibilitam a exposição de ideias particulares. As respostas não têm formato único, ou seja, a pessoa vai ter que escrever a sua resposta. Por exemplo, eu poderia colocar lá, você gosta de feijão? Sim ou não? Essa é uma pergunta objetiva. Agora eu posso fazer uma pergunta subjetiva. Qual é o seu prato favorito? E aí você vai escrever o seu favorito. Existem aí uma gama maior de opções. Vamos ver um exemplo de uma pergunta objetiva. Enquete. Coisas que fiz, infância. Pulei amarelinha, eu já, eu não. Então, aqui eu tenho apenas duas alternativas, sim ou não. Portanto, uma pergunta objetiva. Nesta outra, nós temos que escola de idiomas oferece o curso de inglês mais completo em Campina Grande. E aqui é uma pergunta subjetiva, porque as pessoas vão responder o que elas acham. Não tem ali uma alternativa para elas escreverem. Ela precisa escrever do próprio entendimento. Não vai escolher entre uma e outra. Então, nós acabamos de ver aqui nós acabamos de ver dois exemplos de perguntas objetivas e subjetivas. Vamos ver mais um exemplo. Aqui nós temos o site da Secretaria de Educação do Estado do Paraná. E nós temos um assunto, o assunto é um espaço que apresenta assuntos de diferentes temáticas, voltado principalmente para o público. Os assuntos são tratados de forma dinâmica, visam disponibilizar informações, materiais e recursos relacionados ao tema. Cada assunto apresenta uma abordagem. E aqui nós temos 4 assuntos a serem pesquisados. O assunto é bullying, o assunto é mangá, o assunto é escolha profissional, o assunto é Olimpíadas científicas. Vamos observar o seguinte. Atividade de número 2. Considerando essas respostas, você vai formular uma pergunta tentando imaginar o que foi que eles perguntaram nessa enquete. Vamos analisar ali, ó. Bandas de garagem, talentos das escolas paranaenses, 27%. Mangás, animes e cultura japonesa, 21%. O poder e o risco das redes sociais, 51%. Lembre-se que aqui está dando a resposta. Eu quero que você tente imaginar que pergunta foi feita para conseguir essas respostas. Pense, analise, escreva em seu caderno e nós já retornamos.
Observem, aqui nós temos temos três respostas. Banda de garagem, mangá e anime, poder e risco das redes sociais. Nesse caso, as pessoas que participaram dessa pesquisa foram perguntadas qual tema você gostaria que fosse abordado no próximo O Assunto É, que era aqui, ó, na página. Então, foi feita uma pesquisa para saber quais assuntos os alunos da Rede Paranaense gostariam de ver aqui nesse site do Assunto É. E aí foram perguntados, qual tema você gostaria? Colocaram 3 opções. A primeira, bandas de garagem. Segunda, mangás, animes e cultura japonesa. E a terceira, o poder e o risco das redes sociais. Nesse caso, o assunto eleito, o assunto que foi mostrado como o mais votado, foi o último com 51%, o poder e o risco das redes sociais. Ok? Vamos ver um exemplo de pergunta objetiva para a enquete. As redes sociais colaboram com seus momentos de estudo? Sim, eu já utilizo para isso, 27%. Sim, mas depende da rede social, 35%. Não, só utilizo para ficar informado, 10%. Não, só utilizo para me comunicar com meus amigos, 18%. Não sei e nunca tinha pensado nisso, 7%. Observem que aqui foram dadas várias opções. E nesse sentido, não foi colocado, se tivesse sido colocado só 2 opções, como por exemplo, eu uso para estudar, eu não uso para estudar. E aí, as pessoas que ficavam no meio do caminho, por exemplo, as que usam um pouco, as que não usam tanto, não conseguiriam ser contempladas na resposta. Então, quanto mais específica for a pergunta, mais fácil fica de saber qual é a opinião desse público-alvo. Por isso que foram feitas todas essas perguntas, e aí as pessoas conseguiram votar direitinho. Mão na massa. Nós vamos agora pensar um pouquinho a respeito de uma enquete para que você elabore, você que vai elaborar a enquete, ok? Vamos ver. Faça uma enquete sobre a influência dos meios de comunicação e de entretenimento na conduta das pessoas. Escolha seu público-alvo da pesquisa, elabore pelo menos 2 perguntas objetivas ou subjetivas sobre o tema, defina os recursos que serão utilizados no momento de apresentar os resultados da enquete, cartazes, slides. Com os dados organizados, você fará uma apresentação oral. Você vai ter um tempinho para anotar esse exercício no seu caderno e nós já voltamos. Já anotaram?
Então perceba que nessa atividade vai ficar a seu cargo, você que vai ser a pessoa que realiza a pesquisa. Então tente pensar o seguinte: o que é que eu gostaria de saber dos meus amigos? Você pode fazer uma pesquisa, por exemplo, sobre qual é o interesse musical dos seus amigos, ou sobre qual tipo de programa de TV os seus amigos gostam de assistir. E aí você vai elaborar a enquete com uma pergunta, por exemplo: qual tipo de séries você gosta de assistir? Aí você vai colocar lá as opções, como por exemplo, comédia, série dramática, uma série de aventura. Você vai colocar lá as opções para os seus amigos responderem. Vamos ver aqui uma sugestão da preparação dessa enquete. Você tem que ter em mente o público-alvo da sua pesquisa, ou seja, quem são as pessoas que vão participar. Vão ser os seus amigos? Vai ser a sua família? Por exemplo, não adianta você perguntar lá para a sua família, para sua mãe, para o seu pai, uma coisa que você já sabe que eles não gostam. Então, se você for perguntar em casa, tente fazer uma pesquisa que traga informações novas. Se você for perguntar para os seus amigos, tente fazer uma pesquisa que traga resultados sobre alguma coisa que você gostaria de saber dos seus amigos. Então, família ou colegas do colégio. A pergunta que você vai realizar precisa ser uma pergunta objetiva. Então, ela não pode ser uma pergunta muito aberta, porque as pessoas não vão entender muito bem. Você acredita que a TV e a internet sugerem uma conduta, um modo de comportamento para as pessoas? Esse aqui é um exemplo de pergunta. E aí as respostas: sim, eu acredito. Não, não sei responder, nunca pensei sobre isso. Nós temos aqui 4 opções para que as pessoas respondam. E através dessas respostas, você vai obter aí um resultado. Sugestão para a pergunta subjetiva. Sua conduta pessoal sofre influência dos meios de comunicação e de entretenimento com a TV e a internet? Por quê? Aqui essa pergunta quer saber: você é influenciado pela TV, pela internet? De que maneira isso acontece e por quê? E aqui as pessoas que vão responder, as respostas dessas pessoas vão ser subjetivas, vão ser respostas escritas, não vão ser respostas diretas. Então você vai ter aqui uma gama de respostas mais ampla. Também pode perguntar: seu conceito de beleza é semelhante àquele que é valorizado pela mídia? O que você pensa a respeito da beleza? Você acha que a beleza é aquela mesma que eles colocam na mídia? Este é o seu conceito de beleza? Ok? Na aula de hoje, nós vimos que a enquete é uma pesquisa curta, normalmente com poucas questões. Então, a enquete não é um gênero textual que tenha validade científica. Ela vai ser uma pesquisa rápida, vai ser uma pesquisa sem valor estatístico, que você vai poder fazer com a sua família, com seus amigos, com seus colegas. Ela é feita por programas de televisão, por órgãos de internet, só para saber a opinião das pessoas a respeito de alguma coisa, mas ela não tem uma validade mais específica, uma validade mais rigorosa, como aquelas que são feitas por órgãos científicos, como o IBGE, por exemplo. Ela indica a opinião ou conhecimentos do entrevistado. Então, ela vai mostrar o que os entrevistados pensam a respeito de um determinado assunto. Ela mostra a opinião daquele grupo de entrevistados. Como você pode perguntar: qual é a sua preferência quando vai no cinema, por exemplo? E aí vai dar opções para as pessoas responderem. Ela não tem metodologia específica. Quando são realizadas pesquisas científicas mais específicas, existe aí uma metodologia para realizar as perguntas, para aplicar as perguntas, para fazer análise dos resultados. Na enquete, não. A enquete é uma pesquisa mais rápida, ela não necessita aí de tanta validade. Exposição oral. Existe a possibilidade para divulgar os resultados de uma enquete. Então, nessa exposição oral, você vai realizar aí essa enquete que você fez na mão da massa. Você precisa pensar de que maneira você vai expor essa enquete. Você pode expor essa enquete num vídeo para os seus amigos, como por exemplo: olha pessoal, agora saiu o resultado da enquete sobre as preferências de séries. E aí você vai dizer: tantos por cento dos entrevistados votaram no filme A,
tantos por cento do entrevistado votaram no filme B. Você pode fazer aí um vídeo, pode falar ao vivo, pode falar na sua sala de aula, você pode divulgar aí oralmente essa enquete que foi realizada por você. Então, na aula de hoje, nós vimos o gênero enquete. Espero que vocês tenham gostado e até mais!